Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o mercado da bola bem agitado do Cruzeiro, com especulações envolvendo o Rodrigo Caio. Será que seria viável e faz sentido pensar na contratação do zagueiro, que não seria para o ano que vem, e sim já para o meio dessa atual temporada? Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Tem também o interesse no volante Flávio, passagens aí pelo Bahia, que está por último lá na Arábia Saudita e que pode pintar como reforço do Cruzeiro. Teve algumas atualizações importantes aí nas últimas horas, e além disso, para terminar aqui com vocês, falar também sobre o Bruno Henrique, volante aí que pertencia ao Al Ittihad, tá difícil falar aqui o nome dele, e que já está nos últimos dias do seu contrato e que assim, já está certo que ele não vai renovar. Então, quero trazer aqui no detalhes sobre as possibilidades de times no Brasil e a pedida financeira dele hoje, que é um dos grandes entraves, né, para pensar nessa contratação. Só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui da Leon, casa de apostas esportivas, que te dá R$25 para você fazer o seu cadastro. Essa promoção que ainda está válida para essa quinta-feira, dia 15, e que assim, tem outros jogos que eu vou deixar em destaque para vocês, como por exemplo os amistosos da Seleção Brasileira na próxima semana. Você pode apostar aí no jogo entre Brasil e Senegal no próximo dia 20 de junho. Uma vitória do Brasil entra dentro dessa cotação permitida para você resgatar esse valor, né? Apostar acima de 1,30 e no máximo R$3. Uma vitória do Brasil hoje pagando 1,35, boa cotação para esse duelo. Tem também outros jogos igual o Cruzeiro contra o Fortaleza, uma vitória do Cruzeiro em casa no próximo jogo no Brasileirão, pagando 2,02 a cada real apostado. Então, para você começar na Leon e resgatar já esses R$25, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então quero começar falando aí sobre o volante Flávio, onde tivemos atualizações primeiramente do portal Pichotada Cash. Foi esse aí que trouxe já nessa última quarta-feira, pela tarde, que o volante Flávio interessava ao Cruzeiro e que assim, de acordo aí com o portal, o jogador de 27 anos, inclusive revelou, esse portal, que os membros da cúpula do Cruzeiro se reuniram com o jogador no último sábado, dia 10, em Salvador, onde o volante Flávio passa férias e ainda existem entraves nesse negócio. Então faz sentido, né? Porque o Cruzeiro enfrentou o Bahia no final de semana e já aproveitou para encontrar os representantes do jogador, que passa férias aí, no caso, na capital baiana, que o atleta, no caso, é da cidade de Santos, mas tem uma identificação muito forte com o Bahia, onde jogou durante muito tempo. Lembro dele sim, nos períodos que vestiu a camisa do Bahia, e realmente teve uma passagem muito boa. Ele surge na base do Vitória, lá em 2015, 14, depois passa ali pelo Ferroviário, Santo André, até chegar ao Bahia, onde foi muito bem em 2019, 51 partidas e uma assistência na Série A. Em 2020 ele fica só até metade do ano, com 17 jogos e 3 assistências, até se mudar lá para o futebol turco, onde jogou um bom tempo também. Estava aí no caso no Trabzonspor, 33 jogos, 1 gol e 2 assistências, e para outra equipe que eu não vou conseguir falar o nome agora, onde no ano passado foi peça interessante, 36 jogos e 2 assistências. Bom, hoje assim, eu até vi muita gente falando que ele está livre no contrato e tudo mais, e eu até resolvi consultar isso aqui pelo site Transfermarkt, que não, tá? Ele nem mostra que está emprestado, mas ele pertence à equipe turca ainda e estava emprestado a essa equipe do Al Tawon, contrato até dia 30 de junho de 2023. Ou seja, em um ano lá, ele só jogou 11 partidas, 1 gol e 1 assistência. Fiquei até surpreso pelos números baixos apresentados pelo jogador. E assim, tem uma opção de compra junto a essa equipe, mas o passe dele é do Trabzonspor da Turquia, onde tem contrato até o dia 30 de junho, mas de 2024, né? Então tem mais um ano de contrato, e como que vai chegar esse impasse envolvendo a tratativa é o que nós estamos tentando descobrir. Que assim, o valor de mercado dele hoje é na casa de 1.600.000 euros, é um valor bem alto, é quase 8 milhões de reais se você for converter, então não é uma transferência que seria barata. É claro, ele não foi bem por esse último empréstimo lá no futebol dos Emirados, e assim, além disso, a equipe da Turquia, será que aproveitaria ele, já que é o segundo ano emprestando consecutivo e ainda mais entrando no último ano de contrato? Porque se o Cruzeiro quiser, poderia esperar até janeiro e assinar um pré-contrato para ele se mudar de graça a partir de julho, né? Quando terminaria o seu contrato lá com o time turco. Então, vamos esperar. Não acho que é uma negociação impossível, mas que é difícil, tá? Porque tem essa questão dele ter contrato e também pela equipe estar emprestado como opção de compra lá para o futebol árabe. Ou seja, com certeza, se fosse para liberar o jogador, teria que ter uma compensação financeira. E quero mostrar aqui agora os números dele, que foram bons, tá? No futebol turco na temporada passada.
Bom, onde ele jogou por essa equipe chamada Giresunspor, realmente não sei falar certo a pronúncia, mas é uma equipe relevante lá do futebol turco, sempre jogando na primeira divisão, e foi bem pelo SofaScore, nota média de 7.1, e o que mais me surpreende é o preenchimento do gramado que ele faz. Ele joga tipo assim, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e tá em toda parte do gramado. Os números dele, quando eu olhei, eu não achei tão encantador assim. Mas depois, lembrando da fase que ele já teve pelo Bahia e vendo esses números aqui, ó, dá pra ver claramente que é um atleta que podemos esperar, caso ele chegue, né, uma boa coisa. Porque 35 jogos no Campeonato Turco, ele jogou 35 vezes, como titular absoluto em todos os jogos. Média de minutos jogados de 87, então dificilmente sai dos jogos. Nesse período também, 2 assistências e também criou 3 chances grandes para gols. E além disso, é um cara que se destaca na marcação, de desarmes e tudo mais, que é isso que eu acho que está faltando nesse meio de campo do Cruzeiro, um pouco mais de combate, de ofensividade para desarmes, né? Principalmente depois da lesão do Richard e tudo mais. Então, assim, dá pra ver que é um cara que tem uma nota média muito boa no SofaScore, 7.1, né, uma nota realmente muito alta e que preenche todos os espaços do campo. Eu fiquei muito surpreso quando vi esse gráfico aqui, esse mapa de movimentação do volante Flávio. Se tivermos mais atualizações, eu trago aqui para vocês. Já vi também que a Rádio Itatiaia, o Guilherme Pio também trouxe essa informação, falando sobre o interesse do jogador, do Cruzeiro, né, no atleta, que lembrando, não está livre do contrato, ainda tem um ano ainda de contrato com o Trabzonspor da Turquia. Bom, quero falar aqui agora sobre o Rodrigo Caio, onde teve informações aí do portal Mercado da Bola. A jornalista Isabela Fernanda trouxe que o Cruzeiro interessa na situação do zagueiro Rodrigo Caio, que está em reta final de contrato com o Flamengo. E assim, de acordo com o portal, inclusive, o Flamengo teria deixado claro que não tem interesse na renovação do zagueiro no contrato que já está bem na reta final da temporada. Deixei essa notícia aqui para vocês. Créditos também para o portal Rinha Celeste, lá no Instagram, ou no Twitter, que trouxe essa informação, também repostada lá pelo portal Mercado da Bola. Bom, o zagueiro que tem 29 anos de idade, realmente não vive uma boa fase. Esse ano mesmo, pelo Flamengo, entrou em campo em apenas 9 oportunidades. A grande maioria delas foi no Campeonato Carioca, 7 jogos e outras 2 no Campeonato Brasileiro da Série A, mas sempre entrando no segundo tempo. Então, no ano passado também teve números baixíssimos, apenas 12 atuações, 2021 33 jogos, 2020 32 partidas. O único ano realmente bom do Rodrigo Caio pelo Flamengo foi em 2019 com o Jorge Jesus, e aquele ano que ele estava voando fisicamente, 60 partidas, 5 gols marcados nesse período. Então, depois disso, né, já são aí basicamente 4 temporadas do Rodrigo Caio não conseguir jogar com frequência. Com certeza esse problema no joelho dele, onde teve que passar por várias cirurgias. Não sou fisioterapeuta, né, então não vou saber exatamente quais são os problemas físicos do jogador, mas um desses é o que tirou ele dos gramados por tanto tempo, né, porque realmente são aí 4 anos basicamente indo e voltando dessa fase ruim pelo Flamengo, e eu tenho minhas dúvidas se realmente seria um grande reforço para o Cruzeiro por conta dessa questão física. É aquela coisa, se fosse um contrato de produtividade, com certeza eu aceitaria. Igual o William, por exemplo, que veio lá do futebol da Alemanha. Ninguém esperava que ele jogaria em tão alto nível, né, como está sendo até aqui pelo Cruzeiro. Então, se fosse um contrato baixo de salário ali, dentro da realidade financeira, e com bônus atrelado à performance, com um contrato curto, mas se ele atingir determinadas metas, ele vai ter essa renovação automática. Com certeza, eu aceitaria. E o que mais me surpreende seria contratar ele já no meio do ano. É aquela coisa, né? Ele tem contrato até o final do ano, mas diferentemente de outros jogadores que estão nessa situação pelo Flamengo, o Flamengo já deixou claro que não tem interesse na renovação do contrato do Rodrigo Caio, então não ficaria surpreso se ele mudasse de clube já na metade do ano, seja para times no futebol brasileiro ou, por exemplo, do futebol exterior. No Brasil é viável também porque ele não fez, né, 7 jogos no Campeonato Brasileiro, está bem longe dessa meta ainda e não deve chegar até abrir o mercado de transferências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Aceitaria o Rodrigo Caio no Cruzeiro? Acho que seria uma boa opção? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, quero falar aqui então sobre o volante Bruno Henrique, que está livre no mercado. Ainda não, né? Ele tem contrato até o dia 30 de junho, mas a equipe do Al Ittihad já deixou claro que não vai ter essa renovação, muito pela renovação que vai ter no time, né? Já contratando, por exemplo, o Benzema, tem expectativa de contratar o Kanté, volante francês, para essa função de meio de campo, que é o mesmo papel que o Bruno Henrique faz e que ele consta como estrangeiro, né, no elenco por ser brasileiro. Tá aí com seus 33 anos de idade e vai ficar livre. Não é porque ele estava jogando mal, é muito mais por conta dessa vaga de estrangeiro que a equipe do Al Ittihad, que eu diria hoje que é a terceira mais rica, né, no futebol árabe, deve acabar cedendo esse espaço do jogador que está por lá desde 2020.
Se você for somar, o número de jogos dele são bons, a média, tá? Foram 76 atuações nesse período, com 5 gols marcados e também 12 assistências. Não são números ruins, número baixo de jogos, porque por lá, né, realmente tem no máximo numa temporada 30 jogos. Um exemplo claro foi nesse ano, onde o Al Ittihad jogou 29 partidas, ele marcou nesse período 2 gols e 2 assistências. O Bruno Henrique, que não é mais aquele jogador tão ofensivo quanto já foi, por exemplo, pelo Palmeiras, última passagem dele pelo Palmeiras, 2018 e 2019, ele marcou 24 gols nesse recorte aí de 2 anos e também contribuiu com outras assistências, né? 9, 14 gols no total, né? 122 jogos nesses 2 anos. Chegou no Palmeiras em 2017, ficou até 2020, antes de ir lá para o futebol árabe. Então, assim, não seria um jogador para jogar de meia, ofensivo. Tenho certeza que ele caberia num esquema para jogar com o Matheus Vital, um volante mais defensivo, e o Bruno Henrique, por exemplo, por esse lado. A questão é financeira. Com certeza, por ele estar livre no mercado, vindo do futebol dos Emirados e ter vários times interessados, seria uma contratação bem difícil, bem cara, parecidas, por exemplo, nos moldes que foram com o Gilberto. E assim, o Cruzeiro já trouxe o Gilberto, né? Já tem um jogador que tem um salário muito alto, e será que faria sentido buscar o Bruno Henrique? Vamos esperar. Outros times que ele já foi especulado foi no Internacional e também no Vasco. São 2 times que também buscam volantes para essa função, assim como o Cruzeiro, né? Que ele também já foi especulado de acordo com alguns portais, a Rádio Itatiaia e tudo mais. Mas não é fácil, justamente por conta dessa questão financeira. Apesar dele estar livre, eu acho que seria uma ótima opção, mas essa questão financeira acaba inviabilizando, pelo menos nesse primeiro momento, até porque o teto do Cruzeiro seria 300, 400 mil por mês, e com certeza o Bruno Henrique não estaria dentro desse padrão, voltando lá da Arábia. Vamos esperar, se tiver mais atualizações, eu trago aqui para vocês. Cruzeiro então aí que, de acordo com o Nicola, né, tá aí com esse teto de no máximo 400 mil, até mais alto do que eu esperava que seria no máximo 300, 350, mas não, tem um valor então um pouco mais alto, mas ainda assim muito distante da realidade do Bruno Henrique. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal para ajudar a gente a chegar a essa marca de 40 mil inscritos e continuar recebendo mais conteúdos como esse, inclusive na tela final com outras sugestões e notícias para vocês que já trouxemos no canal. Valeu, galera!